Vamos então tentar aqui esclarecer algumas das questões que foram aqui abordadas. Houve aqui uma discussão, não foi propriamente uma discussão técnica, mas houve troca de ideias e permitirá seguramente tomar decisões políticas mais certeiras. Há aqui uma ideia fundamental que hoje foi passada pela esmagadora maioria dos especialistas que aqui estiveram, que estamos já na fase final da pandemia em Portugal. E isto faz sentido, esta segurança toda? Eu julgo que faz sentido nós estarmos otimistas porque realmente aquilo que os números mostram e que foram, de resto, foram descritos durante esta conferência de imprensa, mostram que realmente nós estamos com um RT muito baixo, o mais baixo que já tivemos sem ser com confinamento, o número de novos casos está a baixar, o número de internamentos também. E aquilo que eu acho que é fundamental realçar neste momento é que todos estes bons resultados que nos põem neste momento à saída, digamos assim, com a porta de saída da pandemia à vista, derivam de uma realidade essencial que veio mudar toda a equação desta pandemia, que foram as vacinas. E realmente é outro aspecto que foi consensual em todas as intervenções que ouvimos, é o papel determinante que as vacinas tiveram e estão a ter naquilo que é a proteção contra as formas mais graves da doença, contra a morte e também, em alguma medida, embora não tão elevada, contra a própria transmissão do vírus e, portanto, é graças a isso que nós agora estamos num ponto em que realmente, na minha opinião, temos que avançar decididamente, há aqui um número com as devidas cabal, precauções, mas decididamente para o retorno à normalidade. Eu acho que o número mais forte e que vai ao encontro daquilo que disse tem a ver com, precisamente, as pessoas que são internadas em cuidados intensivos. Foi aqui dado este número, por cada 15 internados nos cuidados intensivos, 14 não tinham a vacinação completa. Portanto, apenas um que tinha a vacinação completa acabou nos cuidados intensivos. Se dúvidas há, este número é muito expressivo. Esse número fala por si e, de resto, o número de óbitos comparado com as situações que vivemos anteriormente, antes das vacinas, também são números que falam por si e realmente é hoje incontornável e inegável por qualquer pessoa que olhe para estes números e que esteja de boa fé perceber que realmente é a diferença entre a doença grave e doença assintomática ou menos grave e, sobretudo, é a diferença, na maior parte dos casos, entre a vida e a morte. Contudo, ainda há aqui algumas incertezas, alguns desafios pela frente. Foi trazida para a discussão a questão do inverno, as baixas temperaturas, as variantes que aí possam surgir ainda, depois o facto de estarmos perante um período de regresso ao trabalho, de regresso à escola, e depois ainda se falou do Natal, que foi um exemplo que o ano passado nos trouxe muitas dores de cabeça. É evidente que nós não podemos saber de antemão tudo o que vai acontecer daqui para a frente e fazer previsões infalíveis sobre como é que o vírus se vai comportar, como é que vai ser, como é que vão ser estes próximos meses, como é que vai ser o próximo Natal. Mas há uma coisa que nós sabemos, é que nós neste momento temos à nossa disposição aquilo que é uma barreira contra os casos graves da doença, que é uma barreira que não estava presente no inverno passado e que não estava presente no Natal passado. E perante essa realidade, é evidente que há coisas que nós continuamos a não saber, nomeadamente a possibilidade do surgimento de uma variante completamente inesperada que ultrapasse a proteção criada pelas vacinas ou com uma transmissibilidade ainda maior do que a da variante Delta. Mas para já isso são cenários hipotéticos e nós temos que pensar na realidade tal como ela é neste momento, obviamente com as precauções devidas para aquilo que ainda não sabemos, mas aquilo que nós sabemos neste momento é que as vacinas protegem contra todas as variantes que estão identificadas e, nomeadamente, contra a variante Delta, que neste momento é predominante, praticamente a única que é detectada atualmente. Sabemos que as vacinas protegem contra a doença grave causada também pela variante Delta e de forma que, com base naquilo que nós podemos afirmar
neste momento como sendo certezas científicas, nós neste momento com a percentagem de pessoas que já estão totalmente vacinadas e, tal como foi apresentado na conferência de imprensa, a previsão de, dentro de muito pouco tempo, atingirmos os 85% da população totalmente vacinada, eu estou em crer que é mesmo o momento de avançarmos decididamente para um regresso à normalidade. Mas contudo, há aqui algo que desapareceu do léxico dos especialistas, que é a imunidade de grupo. A imunidade de grupo, a dada altura desta pandemia, começou esse conceito a ser um bocadinho substituído pela ideia da proteção de grupo, a que de resto também foi feita referência aqui durante a conferência de imprensa, porque a questão de se a imunidade de grupo vai ser atingida ou não perde relevância se nós tivermos como prioritária a proteção das pessoas contra a doença e contra a morte. E mais importante do que impedir ou de eliminar o vírus, que é algo que provavelmente não vai acontecer e o vírus vai continuar a circular não depende de forma apenas endémica. De nós, não é? Exatamente, do mundo inteiro. Exatamente. Mais importante do que isso é que essa circulação do vírus não se traduza no impacto na vida, na saúde e na sobrevivência das pessoas que tínhamos anteriormente. Ou seja, mais importante do que termos uma situação de imunidade de grupo que faça com que o vírus deixe de poder circular, provavelmente não vai acontecer, mas temos que ter uma situação de proteção da comunidade e, sobretudo, dos elementos mais vulneráveis da comunidade, para que essa circulação do vírus depois não se traduza em mortes e em internamentos em cuidados intensivos e em situações realmente de sofrimento para as pessoas. A DGS avançou com 3 cenários, aliás, frisaram várias vezes que não estão a falar de previsões, mas sim de cenários. Há aqui um primeiro cenário em que não há nenhuma variante e há uma imunidade com uma duração média de 3 anos, esse será o cenário ótimo. Depois há outros cenários, que é o 2 e o 3, em que não surge nenhuma variante, mas a imunidade tem uma duração média de 1 ano, e depois há outro em que pode surgir uma variante. Isto parece confuso, mas basicamente aquilo que está em causa é o aparecimento de uma nova variante e a duração da imunidade, que ainda não temos certezas absolutas. São precisamente 2 coisas sobre as quais nós podemos fazer cenários, mas não podemos fazer previsões infalíveis, porque nós, neste momento, em relação ao aparecimento de novas variantes, aquilo que a evolução do aparecimento de variantes até agora nos diz é que elas podem aparecer, mas também ouvimos durante a conferência de imprensa a explicação de que as mutações que o vírus pode adquirir, muito provavelmente não irá adquirir mutações muito diferentes daquelas que já adquiriu até agora, embora isso não possa ser excluído. E, portanto, em relação à questão das variantes, não há forma de nós termos certezas absolutas sobre esse assunto. Em relação à duração da proteção, nomeadamente da proteção que é conferida pelas vacinas, é algo que está continuamente a ser avaliado. E é importante, aliás, numa altura em que falamos muito sobre a questão da terceira dose da vacina, perceber se há, nomeadamente, um grupo da população específico, nomeadamente pessoas a partir de uma determinada idade ou com determinadas comorbilidades, para quem essa proteção decresça a um ponto, a proteção conferida pelo esquema vacinal inicial, decresça a um ponto que justifique um reforço dessa imunidade através de uma dose de vacina e, portanto, é preciso estarmos Aliás, atentos... tínhamos o Presidente da Assembleia da República a questionar precisamente... Exatamente, portanto, nós temos que... Sobre uma determinada faixa etária. Exatamente, e, portanto, esse é um aspecto muito importante porque nós, neste momento, sabemos que temos uma proteção que é muito elevada na população vacinada, mas não sabemos ainda exatamente como é que essa proteção evolui ao longo do tempo. E é, pelo menos, concebível e até certo ponto será expectável que numa população mais idosa ou mais debilitada que essa proteção decresça mais depressa do que no restante da população. E, portanto, se os dados assim o indicarem, e é isso que continuamente nós estamos a monitorizar para perceber se é o caso, se os dados assim o indicarem, então esse grupo da população poderá ter uma dose de reforço da vacina para garantir que a tal barreira de proteção da vida se mantenha ativa
mesmo nessa população, ou sobretudo nessa população mais vulnerável. A questão que se coloca agora é, ontem ouvimos o Presidente da República e o discurso de hoje também foi no mesmo sentido, dos números expressivos de vacinação comparativamente com o resto do mundo. Estamos ou não no dia da libertação? Ou se é uma libertação entre comas, como dizia Raquel Duarte, passamos a todos nós a assumir um papel ainda mais relevante, uma responsabilidade acrescida? Vamos ver o que é que o Governo vai decidir. Agora, na sequência desta conferência de imprensa e desta reunião, vão haver tomadas de decisão e, portanto, vamos perceber se é uma libertação, qual é o grau desta libertação. De qualquer maneira, aquilo que estava falado e anunciado era que essa libertação ocorreria quando tivéssemos os 85% da população totalmente vacinada. Ainda não estamos lá, estamos muito próximo e, portanto, estando tão próximos, acho que é importante que o Governo, neste momento, tome decisões e, na minha opinião, decisões que claramente nos coloquem no caminho do regresso à normalidade, sabendo que temos a população protegida contra as formas mais graves da doença e que, se houver uma franja da população mais vulnerável, mais fragilizada, para quem essa proteção não seja a necessária, que há formas de dirigidamente proteger esse grupo populacional, seja através do reforço vacinal, seja, por exemplo, através de medidas não farmacológicas, mas circunscritas a esses grupos da população mais vulneráveis, mas penso que a população em geral terá mesmo que caminhar para a normalização da vida. Julgo que é muito importante que as escolas funcionem e continuem a funcionar sem interrupções, sem necessidade de encerramento de turmas inteiras no caso de aparecer um caso positivo e, portanto, que a situação seja realmente de nos aproximarmos daquilo que era a realidade pré-pandémica e, a nível das escolas, acho que é mesmo importante que isso aconteça. Eu imagino que muita gente em casa questiona. Assistimos há cerca de um mês o Reino Unido, Boris Johnson, a avançar precisamente para esse passo da libertação total e hoje vemos que há a grande possibilidade de dar um passo atrás. É verdade, mas nós temos que perceber que aquilo que aconteceu no Reino Unido, há dois fatores importantes. Um é, aquilo que aconteceu no Reino Unido foi uma transição abrupta entre um conjunto de restrições e aquilo que Boris Johnson apelidou do Dia da Libertação, e foi praticamente, realmente, de um dia para o outro que caíram uma série de medidas de precaução. Eu estive em Londres há menos de um mês e realmente já ninguém anda de máscara, já nessa altura, há um mês já ninguém andava de máscara, exceto em circunstâncias muito específicas, e portanto foi muito abrupto. A outra questão também importante é a cobertura vacinal. O Reino Unido começou muito rapidamente e no início do processo de vacinação o Reino Unido estava efetivamente à frente da generalidade dos países europeus, inclusive é de Portugal, mas estagnou esse processo de vacinação e enquanto que nós, felizmente, em Portugal temos uma taxa de vacinação muito elevada que é muito importante que assim seja. Portanto, com esta taxa de vacinação e com um desconfinamento mais gradual do que aquele que foi posto em prática no Reino Unido, eu acho que nós não corremos os mesmos riscos daquilo que se observou no Reino Unido, onde se calhar foi um bocadinho precipitado a forma repentina como as alterações foram introduzidas. Nós estamos a fazê-lo mais faseadamente e também temos, felizmente, uma cobertura vacinal maior do que o Reino Unido tinha na altura e até muito maior do que a que tem neste momento. O mais interessante disto tudo é que há 1 ano e meio, 2 anos, há 2 anos não, mas há mais de 1 ano e meio, poderíamos estar aqui a ter uma conversa completamente diferente e era esta que desejávamos, era o fim da pandemia e parece que estamos cada vez mais próximos. É verdade e eu não me canso de repetir que realmente nós há 1 ano e meio, eu provavelmente estive aqui neste estúdio a dizer que não tinha a certeza se iríamos ter vacinas ainda em 2020, porque realmente não havia a certeza que se conseguisse, e o que é certo é que esse processo de desenvolvimento destas vacinas tão seguras e tão eficazes num espaço de tempo recorde,
o que se conseguiu sem comprometer a segurança das vacinas, mas garantindo a sua eficácia, veio realmente fazer uma grande diferença naquilo que foi a progressão da pandemia. Obrigado, Miguel. Eu é que agradeço o convite. Muito obrigado. Nós vamos fazer um intervalo, já voltamos. Até